Salmo 148 diz: Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. E os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia! A expressão aleluia significa, é uma expressão hebraica, significa louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. E o Salmo 148 é muito lembrado por mim nas contemplações, porque ele é uma exortação ao louvor, né? E quando eu saio, não sei se todo mundo aqui já ouviu eu explicar sobre essas contemplações, né? Quando eu vou para algum lugar isolado e passo o dia todo adorando e contemplando o que Deus fez e depois vou para as Escrituras, esse é um dos salmos que mais eu lembro. O cântico que nós acabamos de entoar também, que a voz da criação se erga para dar, né? Irmãos, eu posso dar o testemunho de muitas vezes eu vi a voz da criação se erguendo para dar louvor ao Senhor. Vi e ouvi. Mas, todas as vezes que isso aconteceu, me sobe uma pergunta à minha mente, né? E a minha voz? E a nossa voz? Ela tem se erguido para adorar, para abençoar, para evangelizar, para edificar? Ou será que a nossa voz tem se erguido para reclamar, para blasfemar, para caçoar, para xingar, para amaldiçoar? Não estou falando do que acontece aqui dentro, no culto. Não, claro que não. Aqui a nossa voz se ergue para adorar. Mas e lá fora? A nossa voz se ergue para quê? Em uma ocasião, em 2016, eu tive a oportunidade de ir para Amparo. E Amparo, no interior de São Paulo, tem um parque ecológico. E para lá eu fui. Passei um sábado, muitas horas do sábado, nesse parque ecológico. Ele não é muito grande, mas é muito bem arrumadinho. E se você se concentrar, você consegue fazer a contemplação da obra de Deus ali, né? E nesse parque ecológico eu ouvi, né, o grito e o canto, porque tem canto e tem grito dos pássaros, né? De muitos pássaros, vários pássaros. A maioria eu não conseguia nem ver. Eu ouvia o barulho, mas não sabia onde estava o pássaro, muito menos qual era. Mas um grito eu consegui identificar: pavão. Eu não sabia que pavão cantava, né? Bom, não sei se aquilo é um canto, mas ele grita. E tinha um pavão lá, e eu ouvi os gritos do pavão, né? E eu ouvia claramente muitos pássaros cantando, gritando, pássaros de todo tipo. Pato é pássaro, né? Galinha é pássaro, né? E fora os pássaros canoros, né? Os pássaros que cantam. Era uma sinfonia de barulho, né? E por isso que eu lembrei da música, né? Que a voz da criação se erga para dar, e ela se ergue mesmo, né? E aí eu lembrei de uma outra música também,
que a gente canta, muito antiga já, que diz: as aves do céu cantam para ti. Né? Aquela balbúrdia de sons, né? Pato, galinha, ganso, pavão, papagaio, maritaca, e fora os passarinhos comuns cantando lá, e eu lembrei do as aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. E eu fiquei pensando nisso, e tem uma parte da música que diz: quero levantar as minhas mãos, né, para ti, e eu pela primeira vez entendi o significado dessa expressão, quero levantar as minhas mãos. É uma expressão simbólica do desejo, né? Eu desejo levantar as minhas mãos, de que a minha força, as minhas atitudes, as minhas ações reflitam também a glória, a força e o poder de Deus. Quando os pássaros fazem barulho, cantam, gritam, gralham, eles estão expressando a glória de Deus. Salmo 148 diz isso. É aqui que a gente aprende que as coisas que Deus chamou à existência, chamou para glorificar o seu nome. Quando as feras do campo exercem a sua força, o seu poder, né? Eles estão fazendo, essas feras estão refletindo o poder e a força de Deus, do Criador, né? E eu, quando canto, quero levantar as minhas mãos, porque você não vai atacar ninguém, você não vai gralhar, você não vai gritar, né? O máximo que você está fazendo é cantar, mas você ergue as mãos, consagrando a sua força, os seus gestos, as suas atitudes, os seus desejos, as suas ações, para a glória de Deus. É isso que significa essa música. E eu lembro de uma vez ter visto um cartoon, uma historinha em quadrinho, né? Em que havia 2 crentes sendo assaltados. Né? A gente sabia que era crente porque eles estavam de paletó e gravata, né? E os 2 crentes estavam sendo assaltados. Um estava assim e o outro estava assim. Né? Aí o que estava assim falou assim: você é pentecostal, né? Porque os pentecostais, quando erguem a mão, eles não fazem assim, sabe? Ergue tudo. E por que nós temos esses gestos, que às vezes incomodam os mais tradicionais? São símbolos, são reflexos do desejo que nós temos de fazer com que aquilo que somos, pensamos e agimos seja para a glória de Deus. E será que é isso mesmo que acontece? Veja, não é tanto pela capacidade, mas pela dignidade de Deus. Quando eu falo que as galinhas e os patos e os gansos estão glorificando a Deus, não significa que eles são criaturas feitas para, com o som que eles emitem, deixar Deus feliz. Não, mas eles existem porque Deus quer que eles existam. Eles são do jeito que são porque Deus quis que eles fossem do jeito que eles são, e aquilo que eles fazem reflete o desejo de Deus. Quem foi que ensinou o pato a nadar? Quem foi que ensinou a galinha a cantar quando bota ovo? Não foi um publicitário, como eles costumam dizer, né? Foi Deus. E nesses pequenos gestos que refletem a existência e a natureza deles, Deus está sendo glorificado. A pergunta é: e nos nossos gestos? E nos nossos anseios? E nas nossas palavras? Deus também está sendo glorificado? A nossa voz se une à voz da criação para exaltar a Deus em tudo que fazemos? Ou só quando nos reunimos aqui e de uma maneira tão linda, tão bonita e tão artística, na presença do Espírito Santo, nós fazemos isso? Essa é a pergunta que não quer calar. O Salmo 148 descreve, né, uma ação de louvor que desce desde os céus até as crianças. Pode ler depois, ó. Louvai ao Senhor do alto dos céus, é o versículo número
primeiro, né? E aí no versículo 12, ele termina: rapazes e donzelas, velhos e crianças. Tudo que desce do céu até o ser mais pequenino da terra é exortado a louvar ao Senhor. Por quê? Pela sua dignidade, pela dignidade de Deus. Será que os meus atos e as minhas forças, será que as ações das minhas mãos, né, refletem a dignidade de Deus? Do mesmo modo que as feras do campo refletem o poder de Deus? Essa é a pergunta. Isso é que nós precisamos definir. Eu estava lá no Parque Ecológico de Amparo, né, observando tudo, orando, cantando. Lá eu posso cantar porque os pássaros cobrem todo o barulho que a gente faz, né, então não tem problema. E aí enquanto eu ouvia aquele monte de barulho dos pássaros que eu nem enxergava, eu vi uma cena muito curiosa, que me chamou muito a atenção, né? Havia uma borboleta, bem pequena, uma borboletinha pequenininha com asas verdes, amarelas e pretas. Um amarelo bem clarinho, verde e preto, né? E essa borboleta pousou na grama, no chão, né? E ela ficou ali graciosamente sugando o néctar das florzinhas amarelas. A grama tinha aquelas florzinhas bem pequenininhas, uma florzinha amarelinha que realça, né, no verde da grama, bem pequenininha, e a borboleta ia de florzinha em florzinha ali, né, sugando o néctar daquelas flores minúsculas que havia na grama. Mas há um detalhe. Essa cena da borboletinha nas florzinhas bem pequenininhas na grama era junto ao Observatório Estelar de Amparo. Amparo tem um observatório das estrelas, né? Essa cena foi muito perto, foi ao lado do observatório. E aí eu fiquei pensando, olha que legal, né? A grandeza, a majestade de Deus estão na imensa amplitude do universo que aquele observatório examina. Então, de noite, né, quando os cientistas abrem lá, ligam o telescópio, eles vão examinar a grandeza e a majestade do universo. E Deus está presente lá, mas Ele também está presente, ao mesmo tempo, na fragilidade graciosa de uma pequena borboletinha pousada nas minúsculas florzinhas do campo. Assim como a maioria dos passarinhos, né, que eu não conseguia nem ver, essas borboletas e essas florzinhas dignificam e glorificam a Deus, mostrando Deus na sua magnífica simplicidade e beleza. Sabe, irmãos, não são só as grandes coisas que anunciam Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, diz o Salmo 19, mas as coisas pequeninas também. Deus é grande, é majestoso, é infinito, é insondável, é misterioso, mas Ele também é simples, acessível. E Ele se revela na fragilidade da sua criação. Uma beleza que muitas vezes a gente nem vê, nem nota, não percebe. Se você não prestar atenção, você não enxerga a borboletinha lá na grama. Um monte de gente estava comigo lá. Um parque ecológico não é um lugar deserto, né? Tinha várias pessoas. E eu fiquei observando. Ninguém notou a borboletinha. Lembra daquela vez que eu estava em Brotas e ninguém viu uma passarinha alimentando os passarinhos no ninho? Tinha um monte de gente onde eu estava, deitados na rede, cada um lendo o seu livro, a maioria olhando o celular. Ninguém estava olhando as árvores. Eu estava. E eu vi aquela cena. Fui o único. Assim como também fui o único lá em Amparo que viu a borboletinha se alimentando do néctar daquelas florzinhas. Irmãos, Deus está presente e Ele se revela não só no grandioso,
na majestade, naquilo que é majestoso, naquilo que é infinito, naquilo que é misterioso, né? Naquilo que nos assusta como o universo. Mas ele também, e ao mesmo tempo, se manifesta e está presente numa florzinha de menos de 1 centímetro de diâmetro e também numa borboletinha qualquer. Eu fico pensando, irmãos, será que os nossos atos pequenos, simples, imperceptíveis, sem nenhuma importância, que não chamam a atenção de ninguém, também glorificam a Deus? Ou será que a gente faz coisas que glorificam a Deus quando isso é notado? Jesus uma vez ensinou, olha, quando você for falar com Deus, entra no seu quarto, fecha a porta e busca o teu Pai em secreto. O que Jesus quis dizer com isso? No contexto está a ideia de que os fariseus tocavam trombeta na hora de dar uma esmola, tocavam trombeta na praça, oravam na praça para ser vistos pelos homens e tal, né? Jesus diz, não, vocês vão ser diferentes, vocês vão entrar no quarto e buscar a Deus no secreto. Será que Jesus também não estava pensando nisso? Em gestos, em palavras, em atos, em intenções nossas, que ninguém percebe, que ninguém nota, porque são muito simples, às vezes até secretas, mas que refletem a glória, o poder, que dignificam o nome de Deus, que dignificam o ser de Deus. Eu creio que é isso que reflete a genuína fé. É quando nós, nas mínimas coisas, honramos a Deus por amor. Não porque alguém está vendo, não porque vamos ser recompensados, não porque é gostoso, não porque é bonito, mas porque dignifica a Deus. Eu já fiz coisas só de raiva. Estava contando hoje para a Luciana de manhã, que isso já aconteceu umas 2 ou 3 vezes comigo. Não é exemplo para seguir, tá? Não é. Alguém me feriu, me magoou, me ofendeu de maneira muito virulenta e eu fiquei muito irado e tal, né? E aí o que a Bíblia manda fazer? A Bíblia manda orar, né? Se você está irado, ora pela pessoa que te ofendeu, né? E eu fui orar, né? Orar, e aí o Espírito fala assim, ó, você tem que perdoar a pessoa, né? Quem quer que você não perdoe é o diabo. Aí eu estava com tanta raiva que eu peguei, interrompi a oração. Já falei, não é para seguir o exemplo. Interrompi a oração, falei assim, seu capeta rabudo, chifrudo e fedido. Você quer que eu odeie essa pessoa, não é? Pois só para te contrariar, Senhor, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa. Diabo, você está ouvindo, né? É só para te deixar irado, como eu estou, né? Eu abençoo, perdoo, Senhor, cancela os pecados dessa pessoa, transforma o seu coração. Abençoei. 2 vezes, pelo menos, eu me lembro de ter feito esse tipo de coisa. Isso dignifica Deus? Há controvérsias. Acho que eu vou fazer um tema com essa temática no Vejam Só. O que eu quero dizer com esse exemplo é que, quando ninguém está vendo, quando ninguém fica sabendo, quando não há nenhuma recompensa à vista, seus atos, suas orações, suas palavras, seus gestos, suas intenções dignificam, glorificam o nome, o ser de Deus. As grandes coisas que a gente faz, sim, mas e as pequenas, as simples, as frágeis, as que ninguém nota? Também precisam ser assim. Afinal de contas, foi o que Jesus ensinou quando falou do secreto. Será que aquilo que eu faço, né, espontaneamente, de modo natural, reflete Deus de algum modo?
Será que Ele é glorificado, né, com aquilo que eu penso, por exemplo? Com aquilo que ninguém sabe que existe no meu coração? Ora, se Deus é glorificado no néctar de uma florzinha que é sugado por uma borboletinha, Ele não o será nas minhas atitudes e nos meus pensamentos que ninguém nota? Afinal de contas, quem é fiel no pouco é fiel no muito. E quem não é fiel no pouco não é fiel no muito. O Salmo 148 nos exorta a nos juntarmos a todas as criaturas de Deus, começando com os anjos do céu e descendo às criaturas mais simples da terra. Até os ventos se juntam a isso, os abismos, os monstros marinhos, tudo, para glorificar a Deus. Essas criaturas e estes seres, todos, existem para glorificar a Deus. O fato deles existirem já glorifica o Senhor, mas eu e você não. Eu e você somos as únicas criaturas do universo que podemos escolher se vamos ou não se juntar ao coro de aleluias da criação. Isso depende de nós. E mais, não depende de uma decisão, mas depende de uma decisão diária. O Senhor Jesus disse: quem quiser me seguir, tome cada dia a sua cruz. Cada dia você vai decidir se os seus gestos, se os seus pensamentos, se as suas escolhas irão ou não refletir a glória do Senhor. Eu aprendi isso lá em Amparo. Olhando o observatório, que eu não visitei porque era dia, e olhando a borboletinha ao pé desse observatório, se alimentando do néctar de uma florzinha que eu mal conseguia enxergar. Deus me falou, por meio das duas coisas, de que todas as nossas atitudes importam. De maneira igual para Ele. Ele está presente nas galáxias e no néctar de uma florzinha de 1 centímetro. Tanto faz. Deus é Deus. Vamos exaltá-lo? Esse é o nosso desafio. Que Ele nos abençoe.